Os contratualistas. No âmbito da teoria do conhecimento, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é representada pelo ícone da racionalidade, uma faculdade eminentemente humana. A fé, diferente do passado, já não tem tanto vigor para determinar o que é verdadeiro e o que não é. Na Idade Moderna, a aposta para se alcançar o conhecimento verdadeiro está no homem e suas capacidades, e não em uma entidade divina. Para o medieval, a felicidade estava em uma vida que permitia aproximar-se de Deus. O moderno já não tem certeza disso, e ainda precisa encontrar em si próprio a resposta. Os medievais fundamentavam a política e o direito em leis divinas, mandamentos mandados por Deus e que deviam ser obedecidos pelos homens. Para os modernos, o problema da organização das leis e da política torna-se uma questão fundamentalmente humana, que deve ser enfrentada tendo em vista a realidade histórica, social, econômica, política e institucional em que se vive. O Império Moderno vive o reflexo do impacto causado pelo movimento humanista. Agora, o homem sabe que ele é responsável por si próprio e tem o dever de se preocupar com as questões do Estado e da sociedade. O fundamento do direito e da política são o Estado e a sociedade. O que justifica essa lei por ser válida? As discussões são centradas nas próprias relações humanas, em suas relações políticas, econômicas e jurídicas. Alguns elementos são centrais para a abordagem das teorias dos contratualistas, como as questões referentes à natureza humana, se o homem nasce bom ou mau, sobre a necessidade ou não de se viver em sociedade, e de como e por que se dá a passagem do estado de natureza, estado em que o homem encontra-se antes de formar as sociedades, e para o estado civil, formação de sociedades. Em linhas gerais, por que o homem vive em sociedade? E qual a melhor forma de se viver em sociedade? Thomas Hobbes, o Estado como garantia de segurança. Thomas Hobbes aprendeu filosofia escolástica e grego. Ele abordou temas políticos, destacando-se como um filósofo do absolutismo, sistema predominante na época. Hobbes defendia que uma única pessoa, no caso o monarca, deveria concentrar todo o poder. Hobbes viveu em um período marcado por guerras, tais quais o da derrota da Armada Invencível e da Guerra Civil. A turbulência desse período foi um dos fatores que o estimularam a acreditar que o homem é por natureza egoísta, que prejudica um ao outro e tende a entrar em conflitos. Diante dessa perspectiva, somente um pacto poderia fazer com que os homens se tornassem capazes de viver pacificadamente. Dessa forma, é preciso superar o estado de natureza para entrarmos no estado civil, com leis e força política emandadas de um poder soberano. Para Hobbes, o homem é um ser desejante que vive para satisfazer a si próprio. O desejo, aliás, é elemento fundamentalmente da filosofia de Hobbes. É o desejo de continuar vivo, de viver bem, com conforto e segurança. É também o desejo de ser feliz. O filósofo inglês discorda de Aristóteles e tudo aquilo que defendiam em geral os filósofos antigos e medievais. Para ele, não existe um bem último e supremo na vida humana, um estágio de felicidade em que o homem alcançaria a realização plena. Se o indivíduo satisfaz o desejo momentâneo de comer, posteriormente inúmeros outros desejos surgirão.
o de uma casa confortável, o de um trabalho com salário excepcional, o de obter riqueza e assim por diante. O desejo é insaciável, por mais que o satisfaçamos. Sempre surge um novo desejo. Para Hobbes, ser feliz é estar sempre satisfazendo os desejos que nos acometem. Nesse estado natural, os indivíduos são completamente livres, ou seja, prevalecem os seus instintos e a competição, fatores que levam à desconfiança e ao anseio por glória, que tornam esse estado um local de guerra de todos contra todos. Como não há leis no estado de natureza, e se não há leis, não há justiça nem injustiça. A tônica passa a ser a luta dos fortes tentando dominar os fracos. Não existe propriedade privada no estado de natureza, de modo que tudo é de todos e de ninguém ao mesmo tempo. Logo, não há nada que proíba alguém de retirar um bem do outro. O estado de natureza é abordado no livro 1º da obra Leviatã, quando Hobbes investiga a natureza humana. Leviatã correspondia a um monstro marinho de grandes proporções. Na Bíblia, seria um monstro em forma de crocodilo. Para satisfazer seus desejos, o homem se permite, inclusive, a agir violentamente contra outros homens. Para Hobbes, é esse medo constante que origina a sociedade e o Estado. O medo é a causa principal do pacto social entre os indivíduos. Para ter mais segurança, cada um aceita abrir mão de sua liberdade, cedendo o direito natural de governar a si próprio a alguém ou alguma instituição maior do que eu, desde que os outros indivíduos também façam o mesmo. Se todos se submeterem a uma única autoridade, esta possuirá poder para proibir os homens de violentar-se uns contra os outros. É pelo medo de perder a vida, para Hobbes, que o homem aceita viver debaixo das leis do Estado Civil. A busca por segurança é a razão principal de se criar o contrato social.